Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês rapidamente sobre o caso do novo ministro da Educação, que quando você estiver vendo esse vídeo pode já ser o velho, Carlos Decotelli, do governo do Jair Bolsonaro, e a história envolvendo o seu currículo, e também sobre a chegada do caso de Flávio Bolsonaro, investigado pela rachadinha, que é desvio de dinheiro público, ao Supremo Tribunal Federal. O caso dele chegou lá e vai haver uma decisão se retorna à primeira instância ou não. Muito bem, começando aqui pelo caso do ministro, vocês viram aí pelas notícias no Antagonista que ele havia colocado no seu currículo, e assim foi divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, do governo Bolsonaro, que ele tinha doutorado na Argentina e pós-doutorado na Alemanha. O que aconteceu foi que o reitor da Universidade Argentina disse que ele não tinha concluído o doutorado coisa nenhuma, o MEC ainda mandou um veja bem, ele concluiu os créditos, e aí o reitor deu entrevista ao Antagonista dizendo que ele não teve tese aprovada e que, portanto, não tem o doutorado. Então, se o sujeito não teve a tese aprovada, que é condição sine qua non para se ter realmente um doutorado, que ele não colocasse a palavra doutorado no currículo, muito menos o governo divulgar assim, né? Que se colocasse lá conclusão de créditos de um curso tal, mas sem apresentação de tese, qualquer coisa que fosse mais específica e mais clara. Quando se coloca uma coisa geral, para tentar parecer melhor do que aquilo que realmente aí se dá margem justamente para essa interpretação que é pura análise dos fatos, de que se está tentando turbinar um currículo sem que tenha havido, de fato, aquela conclusão geral, completa. Muito bem. Depois veio a Universidade Alemã e também diz que ele não tem o pós-doutorado lá. Então se criou uma crise, ele foi indicação ali do entorno do presidente, com apoio dos militares, mas não da chamada ala ideológica pela imprensa, essa ala reacionária, esse bando de ressentido que não conquistou o seu espaço na iniciativa privada e fica querendo boquinha em cargo público, né, para transformar a sociedade à sua imagem e semelhança. Está havendo, inclusive, agora uma tensão muito engraçada para quem olha de fora nas redes sociais, porque esse pessoal dessa ala está justamente já fritando o novo ministro da Educação, porque não foi uma indicação direta deles. O Bolsonaro estava querendo alguém menos polêmico que o Abraham Weintraub, que era dessa turma, que agora está fritando o novo ministro, porque quer justamente ocupar o MEC, trata o MEC como um feudo particular, como eu escrevi uma vez no Twitter, né? São esses flanelinhas da militância bolsonarista, esses cheerleaders, né? Um deles até percebeu aí outro dia que passaram 1 ano e meio falando para a bolha e agora tem que falar para fora da bolha o que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo, como eu tratei no outro vídeo e em muitos artigos e vídeos ao longo desse ano e meio, é a sabotagem da Lava Jato, a sabotagem do combate à corrupção. Mas eu também comentei que num país em que quem desvia dinheiro público quer assumir um cargo eletivo de alta exposição, onde vai haver, sem dúvida, um escrutínio da sua vida pública, pelo menos, um país onde quem foi ou apadrinhou funcionário fantasma, por exemplo, também quer cargo eletivo de alta exposição ou cargos internacionais, não surpreende que alguém que forge um currículo também queira a sua boquinha, né? Então, é óbvio que a nomeação do Carlos Decotelli já devia ter sido descartada pelo governo, que, no entanto, adiou ali a posse para resolver esse imbróglio, e é isso que está sendo resolvido nas próximas horas. Se você estiver vendo esse vídeo depois de uma decisão final, já está sabendo que isso está acontecendo, gerando todo esse desgaste, mais um para o governo Bolsonaro. Aliás, falando aqui em funcionário fantasma, já que eu fiz essa analogia, vocês viram a notícia do Antagonista também, que um ex-premier francês foi condenado a 5 anos de prisão, acusado de desviar recursos públicos por meio de empregos falsos. Ele contratou a sua esposa como sua assistente parlamentar entre 1998 e 2013, mas ela nunca exerceu o cargo. O Brasil também devia aprender quem faz isso, né? No Brasil tem ex-funcionário fantasma querendo ser embaixador, querendo ser até presidente da República. Aliás, o Ministério Público
do Rio de Janeiro, no caso do Flávio Bolsonaro, está ali apontando nas investigações também a existência de funcionários fantasmas em gabinete bolsonarista. Vamos aguardar aí as conclusões do Ministério Público, que apresentou um pedido. Aliás, antes de mudar de assunto, me lembrei aqui que no governo do Michel Temer, enquanto ele era presidente, eu zombei de que ele e o seu entorno não fizeram sequer uma pesquisa no Google para entender, para avaliar o passado, né, o background ali da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, hoje aliado da família Bolsonaro, quando o Temer a nomeou para o Ministério do Trabalho. E ela tinha já condenações em processo trabalhista, uma condenação, se não me engano, em processo trabalhista, mas também respondia a outros processos. E aí entrou uma série de outras polêmicas também envolvendo a Cristiane Brasil, que fizeram com que subisse no telhado a indicação dela. Então, o governo Bolsonaro não faz ali a pesquisa prévia, o mínimo de averiguação em quem está nomeando para um cargo tão importante quanto o Ministério da Educação num país como o Brasil, que fica geralmente na lanterna, nos últimos lugares dos exames internacionais. E aí vocês lembram que na reunião ministerial, naquele vídeo que foi divulgado pelo ministro do STF, Celso de Mello, no âmbito do inquérito que apura a interferência indevida do Bolsonaro na Polícia Federal, teve ali um determinado momento que ele falou que o sistema particular de inteligência, de informações dele, funciona, porque ele estava reclamando de não receber informações suficientes da polícia. Agora, você vê que esse sistema particular não funciona nem para checar um currículo de um ministro. Quer dizer, só funciona para trazer informações a respeito de investigações que possam atingir a família de alguma maneira, como no caso relatado pelo Paulo Marinho, por exemplo, de vazamento por parte de um delegado da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, de que havia uma investigação em andamento que atingiria o Fabrício Queiroz. Aliás, Fabrício Queiroz, que deu agora o seu primeiro depoimento e negou conhecimento a respeito desse vazamento sobre a investigação que o atingiria, mesmo ele tendo sido exonerado logo em seguida, ao mesmo tempo em que a sua filha, Natália Queiroz, que também aparece na investigação, foi exonerada do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em Brasília. Aí falou que ele mesmo pediu, que ele estava cansado lá da vida de assessor e tal. Quer dizer, acredite quem quiser, né? Uma coincidência, pai e filha saem do gabinete do filho, Flávio Bolsonaro, e do pai lá em Brasília, Jair Bolsonaro, logo depois dessa informação que foi dada segundo o Paulo Marinho, mas foi a pedido. E vocês conhecem essa história de sair a pedido, porque a gente viu isso agora no caso da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que o Jair Bolsonaro, o presidente da República, seu governo, colocou no Diário Oficial da União, que foi uma exoneração a pedido, sendo que o Maurício Valeixo ele não pediu voluntariamente coisa nenhuma, simplesmente houve uma ligação ali na madrugada em que ele foi questionado se tudo bem colocar a pedido. Quer dizer, essa velha negociação para ver se dá para colocar a pedido sem que o sujeito esteja efetivamente apresentando por livre e espontânea vontade um pedido formal de saída. Então, esse a pedido na publicação de uma exoneração muitas vezes é negociado, e o bolsonarismo já deu um exemplo de que faz isso. É claro que a investigação precisa correr, é claro que o Queiroz acabou de ser preso e não vai sair abrindo a boca, de repente, a respeito de tudo. Há informações aí sobre negociação de delação, por parte, inclusive, da mulher dele, que ainda se encontra foragida, mas até que eles venham a falar de fato, vocês sabem muito bem que demora. Então, passando aqui para o caso do Flávio, que chegou ao STF, o MP fez o pedido para que o caso retorne à primeira instância, Ministério Público Estadual do Rio, depois daquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na verdade, a terceira Câmara Criminal do TJ do Rio, que deu um foro privilegiado retroativo, até como chamou o antagonista, ao Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro era deputado estadual no momento em que os crimes investigados aconteceram. Só que ele agora é senador. E aí, ele primeiro, e essa história que eu queria contar para vocês terem bem em mente, primeiro, a defesa dele pediu ao STF, lá início de 2019, para que o caso fosse analisado no STF, que o foro fosse perante o Supremo Tribunal Federal,
porque ele atualmente é senador. Então, ele primeiro tentou o foro privilegiado em razão do cargo que ocupa atualmente. E aí, o Marco Aurélio Mello foi o ministro que tomou a decisão, negou, disse na época, em entrevista, inclusive, que estava atirando no lixo todos esses pedidos, porque a opinião dele era de acordo com a restrição do foro privilegiado. Então, assim, até criticou esse tipo de pedido e remeteu à primeira instância. Não remeteu o caso ao foro correspondente a quem tem foro privilegiado como deputado estadual, quer dizer, correspondente ao mandato anterior do Flávio. Não, o Marco Aurélio Mello, do STF, já mandou para a primeira instância, no caso, o juiz Flávio Itabaiana, xará do Flávio Bolsonaro, que foi quem tocou aí essa fase de investigação. Então, agora, volta o caso para o STF por pedido do MP, depois daquela decisão em que o desembargador Paulo Sérgio Rangel deu o voto de desempate ali a favor do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, contrariando, eu já disse aqui, já saiu na imprensa, aquilo que ele escreveu no seu próprio livro. Eu até resgatei aqui o trecho, só para vocês verem como é absurdo, né, a decisão conforme a ocasião, conforme a conveniência. Abro aspas para o Paulo Rangel, para aquilo que ele escreveu no seu livro. Se o agente não mais ocupa, exatamente o cargo do Flávio Bolsonaro, não mais ocupa o cargo para o qual foi estabelecida a competência por prerrogativa de função, não faz, e não fazia, sentido que permaneça ou permanecesse com o foro privilegiado. Fecho aspas, aí esse é o trecho do livro do Paulo Rangel. Ainda há outros que ele fala para questão de beneficiar político e tal, e foi exatamente o que ele fez agora, traindo o que escreveu, traindo a jurisprudência consolidada no STF, como eu esmiucei no antagonista, na postagem Caso Flávio TJ afronta a decisão unânime da primeira turma do STF, contrariando essa decisão, portanto, lá foi relatado, um caso relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que foi acompanhado também pelos outros ministros da primeira turma, não o Celso de Mello, que é quem vai... Já vou chegar no caso do Celso de Mello, mas só lembrando aqui, os ministros que acompanharam o voto do Barroso naquela decisão da primeira turma foram Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello, Luiz Fux e Rosa Weber. Então, os 5, naquela ocasião, era um outro caso, era um deputado estadual de Sergipe que tinha virado deputado federal. O Flávio Bolsonaro era deputado estadual também, virou senador, enfim, mas a lógica que se aplica é exatamente a mesma. Aliás, nas palavras do Barroso, naquele acórdão, no caso sob exame, as condutas foram supostamente praticadas quando o investigado exercia mandato de deputado estadual, cargo que já não mais exerce, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o juízo criminal de primeiro grau do Estado, no caso era de Sergipe, a quem couber por distribuição. E ainda botei lá os trechos do voto do Barroso, da jurisprudência que ele citou. Enfim, até o Dias Toffoli, em 2018, remeteu o caso também de um ex-deputado estadual, que agora era deputado federal, um caso parecido ali com aquele de Sergipe, mas o deputado, no caso do Toffoli, era do Paraná, também remeteu à primeira instância. E o Celso de Mello, ele é o ministro do STF que foi sorteado agora para decidir no pedido do partido Rede, Sustentabilidade, da Rede, como a gente chama, também para que o caso do Flávio Bolsonaro retorne à primeira instância. Então, tem 2 pedidos lá, o pedido da Rede, que caiu com o Celso de Mello, e o pedido do Ministério Público, que foi feito nessa segunda-feira, e ainda vamos acompanhar os desdobramentos para ver se esses 2 pedidos vão ser analisados em conjunto ou se um vai sair na frente do outro, mas o que importa é que está para o STF julgar isso, e é bom que faça logo, porque o caso precisa avançar, as investigações precisam continuar. Não faz sentido nenhum que um político tenha essa mordomia aí de ganhar um tempo para fazer as articulações que julga necessário. Aliás, tem notícia no antagonista a respeito disso, né? Jantar lá com Maia, com Alcolumbre, com o pessoal do Centrão, pessoal fazendo o afago, o carinho no Flávio Bolsonaro, quer dizer, todos solidários entre eles, né? E ainda há quem acredite no bolsonarismo anti-establishment, né? Quando está lá a família Bolsonaro costurando com o restante do establishment maneiras
de restringir o alcance das investigações, como fez Jair Bolsonaro na sanção, no final de 2019, a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada, que se vier aí do Queiroz ou de alguém da sua família, pode atingir a família Bolsonaro, e isso foi sancionado, quer dizer, foi aprovado pelo presidente da República, além da criação da figura do juiz de garantias, né? Que é mais ou menos o que eles estão querendo fazer agora, a turma do Flávio Bolsonaro, mas usando essa questão do foro privilegiado, né? Quer dizer, o juiz da fase de investigação é o Flávio Itabaiana, agora eles querem passar o resto, né? Mas ainda na fase de investigação, para outra instância e ainda anular, né? O que é pior, todas as decisões tomadas pelo juiz de primeira instância em razão de ele ser julgado incompetente, o que vai contra, repito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do Celso de Mello, mas lembrando que ele sempre foi a favor da restrição do foro privilegiado, também já tomou decisões de remeter casos, de tirar do Supremo Tribunal Federal os casos. A tendência é que ele siga a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e faça com que o caso retorne devidamente à primeira instância. Essa decisão do TJ nem foi muito comemorada pela claque bolsonarista nas redes sociais, certamente porque sabe que ela não dura muito. Né? Foi comemorada, né, pelo menos dito que estava comemorando pelo advogado lá do Flávio Bolsonaro, que inclusive está tentando afastar o juiz Flávio Itabaiana também do caso eleitoral, porque são 2 inquéritos que miram o Flávio Bolsonaro. Tem esse da rachadinha, que ele tentou parar praticamente 10 vezes na justiça e não conseguiu apenas agora esse foro privilegiado, que pode cair a qualquer momento, e também um inquérito eleitoral relacionado. Aí alega lá que o advogado agora do Flávio Bolsonaro é amigo do juiz, aí não pode então ser o juiz, quer dizer, você consegue um advogado que tem alguma relação histórica com o juiz para tentar afastar o juiz do caso, é preciso ficar ligado em todas essas manobras. Então está aí o governo Bolsonaro com um ministro da Educação que está gerando, que está sendo ilustrativo, aliás, dessa tensão entre a ala militar e aquilo que a imprensa chama de ala ideológica, com um currículo fake que está tentando fazer passar assim por meio dessa embromação e, de outro lado, a tentativa do filho de se blindar com toda a ajuda do pai, com toda a ajuda da família e etc. Vamos acompanhar os desdobramentos de todos esses casos. Você acompanha tudo em oantagonista.com e aqui eu volto com mais vídeos no canal de YouTube, youtube.com/oantagonista. Um grande abraço e até a próxima.